Boa noite. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. Hoje a nossa aula vai ser sobre escola. Foi um pedido de uma seguidora minha, mandou mensagem toda carinhosa, pediu para que eu falasse um pouco sobre a educação da Coreia. Aí só que eu vou falar de uma maneira mais geral, porque a maioria das pessoas que acompanham aqui a minha aula aqui de YouTube, do meu canal, são pessoas que têm curiosidade sobre a Coreia, sobre a cultura coreana. Então, resolvi trazer de uma maneira mais generalizada, de uma maneira mais simplificada, para vocês entenderem um pouquinho como é que é a educação da Coreia. Vocês gostam de assistir drama, devem acompanhar alguns idols e com certeza eles devem comentar alguma coisa sobre isso. Mas eu quis falar um pouco, comparando um pouquinho com a educação do Brasil, e seria interessante para a gente conhecer também algumas palavras ligadas à educação. E aí a gente começa a nossa aula, tá bom? Ah, o tema da nossa live de hoje é sobre escola. 학교, 학교. Vamos repetir? Tem 기억받침 e a gente vai juntar o 기억받침 com mais um 기억받침. Então é 학교, 학교, 학교. Escola. Escola no geral, ok? 학교, 학교, escola. 학교, escola. Mais uma vez. 학교, 학교. E uma criança de 5, 6 anos vai para jardim de infância. E jardim de infância é 유치원. 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 Mais uma vez. 유치원. 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 Pois é, quando a gente aprende uma nova língua, nós aprendemos muita coisa, né? E principalmente nesse início, que vocês começam a aprender um pouquinho da cultura coreana e tal, aí você tem que ser alfabetizado, né? E para ser alfabetizado, você precisa ir para a escola, certo? E a escola primária ou educação fundamental 1 é chamado de 초등학교. 초등학교. Aí você vai colocar na frente de 학교 a palavra 초등. 초등. 초 significa alguma coisa iniciante, tá? Então, é nível iniciante, tá? O significado de 초등학교 é exatamente a escola primária. Tudo bem? E aí, nessa época, na verdade, as crianças já no jardim começam a aprender o Hangul, tá? Mas é alfabetizado de verdade na escola primária. 초등학교. E as crianças vão para a escola com 7 anos de idade. E a maioria das escolas primárias lá na Coreia, mais de 90%, é escola pública, tá? Não é que não tem escola particular, mas é muito caro e a maioria vão para a escola pública. E aí paga só uma taxa, tá? Não é cara. E geralmente as escolas primárias ficam bem pertinho da casa.
E geralmente as crianças são já meio que designadas e recebem a carta que a criança agora completou tantos anos, agora tem que ir para a escola. E aí recebem já na escola onde vai estudar. E é, vocês conhecem assim pelo drama, aí geralmente tem os condomínios. Os condomínios, um bairro de apartamento, né? São vários prédios de apartamento, então dependendo da quantidade de apartamento naquele bairro, então tem uma escola pública. Nas escolas primárias já começam a aprender o inglês, tá? O inglês já começa a aprender desde o início, dependendo de jardim de infância, aí você vai aprender o inglês desde criança, desde jardim de infância. Bom, eu não sei como é que funciona em relação aos imigrantes, tá? Em relação aos estudos. Eu sei sobre os estudantes coreanos. Agora, estudantes de outros países já é mais difícil para eu dizer, mas geralmente não tem essa diferença de ser estrangeiro, ser eh, coreano. Aí, se a criança está na idade de ir para a escola e se está no país de forma legal, então consegue ir para as escolas normalmente, tá? aí, 초등학교, 초등학교. A escola primária, o ensino fundamental 1, vai de primeiro ano até sexto ano. Aqui no Brasil é até quinto, né, gente? Mas lá na Coreia é de primeiro até sexto ano, tá bom? Aí o primeiro até sexto ano. Aí utiliza a palavra sino-coreana para a gente falar primeiro ano, segundo ano, assim. E aí usa a palavra 학년. Eu não coloquei aqui no slide, mas é 학년. E aí fica 1학년, 1학년, 2학년, 3학년, 4학년, 5학년, 6학년. Então, são 6 anos, tá? Então, de primeiro até sexto ano. E quando terminar o ensino médio, o ensino fundamental 1, lá na Coreia, fazem cerimônia de formatura do ensino fundamental 1, tá? E aí eles fazem cerimônia no pátio da escola ou no ginásio, e aí entregam diploma, aí os pais são convidados para entregar o buquê de flores para as crianças. Essa cerimônia do ingresso para a escola e a formatura são cerimônias muito importantes, muito marcantes lá na Coreia. Então, não é assim, vai pagar para fazer formatura. Não, não existe isso na Coreia. É como se fosse uma cerimônia de rotina. Então, se reúnem, aí os pais são chamados, são convidados para participar na formatura, na cerimônia da formatura, tá bom? E, como eu disse, como é ensino público, então paga só uma taxa básica e as crianças almoçam na escola, tem almoço. Não tem lanche, mas tem almoço, tá? Então vão mais ou menos 8 horas da manhã e aí sai da escola umas 4, tá? 3, 4 horas. E aí, geralmente, depois do almoço, tem cursos eh, ligados mais com atividades extras que você pode fazer, tudo bem? Agora vamos para Ensino Fundamental 2. Ensino Fundamental 2, aqui no Brasil, começa desde sexto ano, certo? Vai sexto até nono ano. Mas na Coreia, começa de novo primeiro ano. Então, fala 중학교. Jun significa meio, tá? Então,
é middle school, tá? Então, é um curso que é chamado meio, tá? Então, começa de novo 1학년, 2학년, 3학년. 중학교 1학년, 중학교 2학년, 중학교 3학년. Tá bom? Então, usa a palavra 중학교, 중학교, 중학교. Estão acompanhando? Tem que repetir comigo, tá? O ensino fundamental 2 na Coreia não é sétimo, oitavo, nono. Usa a palavra primeiro, segundo e terceiro ano, tá? 중학교 1학년, 중학교 2학년, 중학교 3학년. Tá bom? E a escola, aqui no Brasil, geralmente, a escola fundamental 2 está junto com a escola fundamental 1. Isso, geralmente, as escolas funcionam assim, mas lá é separado, tá? A escola primária, a escola fundamental 1, é uma escola separado. E aí, as crianças são formadas e aí vão para outra escola. Então, é outro tratamento. E a partir de ensino fundamental 2 começa a usar o uniforme, tá? Então, primeiro até sexto ano, não usa uniforme, tá? Não usa uniforme. Ensino fundamental 2, primeiro, segundo, terceiro ano. Tudo bem? Uniforme é 교복, 교복. Ensino fundamental 1, de primeiro ao sexto ano, não é obrigatório utilizar o uniforme. Mas a partir do ensino fundamental 2, a escola exige que use uniforme, tá? E aí vocês devem conhecer esses uniformes da Coreia, que é tipo uma jaqueta, né? E aí é bem formal, tá? É bem formal. E aí a escola fundamental na verdade, o conteúdo que estuda é muito parecido. O uniforme é 교복, 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 교복. E aí, a partir do ensino fundamental 2, as matérias são separadas, né? Tem professor para ciência, tem professor para matemática. É praticamente semelhante ao Brasil, tá? Só a forma de chamar, que aqui no Brasil é sexto, sétimo, oitavo, nono, lá é primeiro, segundo, terceiro, que o ensino fundamental 1 vai até sexto ano, e aí forma, aí depois vai para ensino fundamental 2. O uniforme depende muito da escola, tá? A escola tem o estilo definido, e aí tem uniforme para. Eles são separados, são dois estilos de uniforme. Uniforme de primavera, verão, essas que é de manga curta, tá? E tem o uniforme já mais grosso. E aí, dependendo do uniforme, aí você usa o uniforme no frio, aí você pode colocar um casaco por cima que não seja da escola, tá? Então, casaco não faz parte do uniforme. Pode usar aquele casacão de fofo, aquele lá pode usar, se estiver muito frio. Aí, para você conhecer um pouco o uniforme, você pode pesquisar uniforme da Coreia, tá? Aí depois disso, no terceiro ano, aí se formam, né? Só que a partir na verdade, a partir de ensino fundamental 2, o estudante pode escolher o tipo de escola, tá? Então, a partir do ensino fundamental 2, existe muito mais escolas particulares, escolas já direcionadas para a capacidade da criança, do jovem. Então, a partir de ensino fundamental 2, de repente pode ir para a área de ciências, ou de língua estrangeira, ou de arte, e aí pode se dividir. Mas realmente o que se divide, né, é no ensino médio. Agora, vamos para ensino médio, tá bom? Ensino médio no coreano é
고등학교, 고등학교. Aí, 고등학교 também são 3 anos, tá? E a gente vai chamar primeiro, segundo, terceiro, 1학년, 2학년, 3학년. 1학년, 2학년, 3학년. 고등학교 1학년, 고등학교 2학년, 고등학교 3학년. Isso, 고등학교 é ensino médio. E a partir de ensino médio, aí se divide totalmente. Aí você tem que escolher que tipo de educação você quer receber. Aí você não decidiu nada para seu futuro, então você vai para a escola do ensino médio, aquele mais tradicional, tá? E aí você pode dividir, tá? Você pode fazer ensino médio voltado para arte, ou de educação física, ou de ciência, ou de língua estrangeira, ou também alguma escola mais específica, tá? E isso é muito importante para que os estudantes já pensem desde ensino fundamental 2 para escolher a escola que quer cursar, sabe? E aí, dentro do ensino médio, meio que já sai como ensino médio como semiprofissional, tá? Mais técnico. E é uma forma de educação que o governo brasileiro está querendo adotar a partir de daqui a 2 anos, né, gente? Então, eu não sei se vai funcionar bem aqui no Brasil, a gente tem que observar. Mas lá na Coreia, muitas pessoas, por exemplo, os idols, né? Geralmente os idols que debutam são estudantes da escola de arte, tá? Então, aprende a dançar, aprende a cantar, tocar algum instrumento, ou se a criança tem mais facilidade, por exemplo, com ciência, né? Na área de biologia, ciência, na área de exatas, aí já pode ir para ensino médio voltado para a ciência, tá bom? Sim, os números que eu falo de primeiro, segundo, terceiro ano é número sino-coreano. Il, i, 삼, tá? Il, i, 삼. 1학년, 2학년, 3학년. 1학년, 2학년, 3학년. Tá bom? Aí o ensino médio da Coreia, ele é muito concorrido, muito concorrido. As pessoas são assim, ou você estuda ou você não estuda, né? Então você tem que decidir. E é porque se você for para uma escola que é voltado, aquele mais tradicional, de aprender matemática, biologia, química, física, que aprenda tudo, e você não decidiu o que você quer assim, eu vou para humanas. Então, na verdade, você não foi para uma escola do ensino médio voltado específico, né? Então, você tem que estudar muito, porque o vestibular da Coreia é muito concorrido, tá bom? É muito concorrido. Aí, os estudantes, assim que terminar o ensino médio, no terceiro ano, fazem a prova eu coloquei aqui, a prova como se fosse Enem do Brasil, aí faz uma prova o nome, daqui a pouquinho tem aqui, tá? Para você entrar nas universidades. A escola de artes forma atores não somente atores, mas pode ser cantores ou de algum instrumento musical, tá bom? Então, existem escolas voltadas para ser músicos, por exemplo.
instrumentistas que tocam piano, que tocam violino. E existem também escolas que é mais voltado para fazer teatro ou até mesmo para cantar e dançar. A atriz Santos está perguntando: existe faculdade pública de artes na Coreia? Existe e é uma das melhores da Coreia. E essa faculdade de artes é muito concorrido, somente os melhores entram. Mas a escola pública de ensino, eh, as universidades, por exemplo, mesmo sendo pública, é pago, tá? Não é tão caro, mas se a gente converter, é caro, tá? Então é pago por semestre e não é tão. E é muito concorrido, tá? São poucas vagas. Sim, o ensino, principalmente no ensino médio, é muito rigoroso, né? Aí começam a partir de 7 horas, 7, 8 horas. Os estudantes têm que ir para a escola e depois, dependendo da escola, tá? O que pega pesado na Coreia não é somente a escola, são os cursinhos. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito. Talvez vocês não concordem comigo, mas é o que acontece. Por exemplo, vai estudar sobre célula. Estou dando um exemplo, tá? Aleatório. Ah, a gente vai estudar sobre célula no segundo ano do ensino médio, vamos supor assim. Então, já desde primeiro ano, as pessoas já estudam os conteúdos do segundo ano, já no primeiro ano. Como assim, Rosenhe? Como é que funciona isso? Então, os estudantes já adiantam o conteúdo nos cursinhos, o conteúdo do ano que você ainda nem cursou, tá? E então, as pessoas já deixam meio que já estuda tudo. Então, o que está sendo dado na escola no primeiro ano é, é da escola. E, além disso, você já tem que adiantar os conteúdos do segundo ano, tá? Então, as pessoas estudam muito mais do que normalmente, tá? Então, tem a escola e tem o cursinho, tá? Então, vão para cursinho de matemática, de física, disso, daquilo, de redação, para poder adiantar. E aí ficam nos cursinhos até 11 horas da noite. E aí, vamos para universidade. Universidade é 대학교, 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 대학교. Aí você coloca a palavra te na frente de 학교, tá? 학교, escola. 대학교, universidade. Geralmente, as universidades são de 4 anos, ok? Aquelas de bacharel. Existe tecnólogos também, tá? De 2 anos. Mas aí, para quem está pensando em fazer bolsa e estiver fazendo um curso de 3 anos aqui no Brasil, não consegue fazer o intercâmbio. Tem que ser de 4 para 4, tá bom? 대학교, 대학교. E, por exemplo, da área de saúde, são 6 anos, até mesmo para odonto, psicologia, essas áreas que aqui no Brasil são 5 anos, lá na Coreia são 6. Vou continuar, tá bom? Então, depois de 대학교, temos as escolas de pós-graduação, certo? Aqui alguém perguntou se nas universidades tem dormitório. Sim, a maioria das universidades tem dormitório e o sistema de dormitório da Coreia é bem exigente e rigoroso, mas é bem limpinho, tá? É bem limpinho. Não dá para você cozinhar, levar convidados, não pode fazer um monte de coisa.
mas é muito barato. Então, muita gente, sabendo disso e está dentro da universidade, então você não precisa gastar com transporte, acabam ficando dentro das universidades para morar nos dormitórios. Lá na Coreia, não se assustem, tá? Eu vou dizer quanto custa um semestre. Na Coreia, as universidades são pagas por semestre, tá bom? E por semestre custa em torno de, dependendo da escola, tá? Mas em média, é, 4 milhões de won, tá bom? 4 milhões de won dá em torno de 4 mil dólares. E 4 mil dólares, 20 mil reais. 4 mil dólares, mais ou menos, por semestre. E aí, como eu disse, são 4 anos. E estão perguntando sobre também o preço de pós-graduação. Eu ajudei uma aluna minha a pagar a pós-graduação dela. Ela pediu para eu ajudar nas inscrições para pós-graduação, e eu fui ver o preço e também estava custando um semestre 4 milhões e 800 mil won, tá? Por semestre. Então são 2 anos, né? Então você já tem que, se estiver pensando em fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, tem que estar preparado ou chegar na Coreia e fazer um bico. Pois é, mas pelo que me contaram, as pós-graduações fora do Brasil é muito caro. Dependendo do lugar, na Europa, dizem que custa 100 mil dólares, tá? Então, vai depender em que lugar você vai fazer, tá? E falaram que a faculdade e as universidades da Coreia é muito mais barata do que Estados Unidos. É caro, é caro. Por isso que eu sempre digo para meus alunos que nós devemos valorizar a educação do Brasil e que o governo oferece, mesmo com todos os problemas, mesmo com as greves, com falta de reconhecimento, falta disso, falta daquilo, pelo menos é de graça. E eu agradeço muito, porque eu fiz minha faculdade aqui no Brasil e foi de graça, né? Porque eu passei na escola pública, na UNB, na Universidade de Brasília, e neste momento estou fazendo um mestrado. Se for fazer um mestrado na Coreia, de 2 anos, custaria, em média, 20 mil dólares, né? 4 semestres, 20 mil dólares. 20 mil dólares, tem que fazer as contas, né? Então, nesse sentido, realmente fazer faculdade e pós-graduação aqui no Brasil está sendo barato se for dentro de uma universidade pública, tá bom? E para muitas pessoas que, mesmo assim, que estão pensando em estudar na Coreia ou quer fazer um intercâmbio, existem vários caminhos. Se as universidades da Coreia estão querendo internacionalizar, tá? O que que é isso? Então, quanto mais estudantes estudarem nas suas universidades, aumenta a nota daquela universidade. Então, eles fazem campanha para trazer mais estudantes estrangeiros possíveis para que a universidade se torne mais internacional, tá? Então, eles fazem muita campanha, oferecem bolsas parciais, bolsas total também. E geralmente, para você conseguir uma bolsa na Coreia, tem que ter o TOPIK 3, tá? Para fazer uma graduação, tem que ter TOPIK 4. Mas já para conseguir pelo menos uma bolsa parcial, tendo o TOPIK 3, você já consegue pensar, né, de conseguir uma bolsa. É, perguntaram aqui também se existem professores de português na Coreia. Existe, são professores coreanos e também professores brasileiros ou de Portugal que dão aula nas universidades. Existem somente 3 universidades que têm curso de português na Coreia. Que eu saiba, os dois mais famosos ficam uma em Seoul
e outra fica em Busan, tá? São duas universidades que têm curso de português. Menor de idade pode fazer intercâmbio? Intercâmbio pode, mas não chega a ser um intercâmbio assim, de longo prazo, não. Acho que de 3 meses ou até 6 meses. Eu já vi algumas pessoas fazerem um intercâmbio na Coreia, mas eu não sei como é que funciona. Sim, aqui alguém colocou que mesmo as universidades sendo muito caras, as pessoas fazem faculdade, isso porque as pessoas respeitam mais, porque ganham mais, têm uma outra vida, né? Então, acabam, fazendo até dívida para poder fazer a faculdade, tá? Tem também financiamento estudantil, né? Voltado para os estudantes, mas é bem diferente do Brasil. Pois é, não sei que tipo de bico você pode fazer, Mila. Eu não sei. Mas eu vejo assim de alguns YouTubers ou até mesmo alguns meus alunos que foram para a Coreia dão aula de inglês. É porque já saem daqui do Brasil com inglês fluente, aí vão para a Coreia para dar aula de inglês. Ou eu vi também um outro aluno, ele trabalhava na área de edição. Sempre consegue arrumar alguma coisa, mas você sabe que sendo estudante, você foi com visto de estudante. E então você não pode trabalhar oficialmente, tem que ser somente bico, tá? Então, o seu visto é permitido somente para estudar, não para trabalhar, tá? Então, teria que ser só uns bicos mesmo, não pode ser muita coisa não. Depende, Eduarda. Então, aqui a Eduarda está perguntando: os professores de lá têm que ser coreano ou podem ser estrangeiros? Depende do curso. Se for de inglês ou de língua estrangeira, aí pode ser professor nativo, certo? Então, tem vários professores estrangeiros que vão para a Coreia para dar aula de inglês, por exemplo, né? Tem que ser nativos que falem inglês. Aí eles aceitam, mas aí os professores de inglês já chegam com visto certinho, né? Por convite. A Caroline está perguntando se o diploma daqui serve lá na Coreia. Não, nem o diploma de lá da Coreia não serve aqui no Brasil. Depende muito do curso. Se for de medicina, área da saúde, não funciona. Pelo que eu saiba, não tem uma validação, não. Tá bom? Então, mas, por exemplo, um curso de administração ou um curso que não precise de alguma coisa mais específica, técnica, não sei. Aí, mas para fazer uma pós-graduação, o seu diploma daqui do Brasil já serve. Não tem como ter dois vistos. Lost Flower, não tem como. Tem que ser ou visto de estudante ou visto de trabalho. Então, continuando. A pós-graduação são todos os cursos depois de faculdade. Então, pode ser de mestrado, pode ser de doutorado, ou pode ser MBA ou alguma especialização, tá? Todos esses cursos são chamados de 대학원, 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 대학원. 대학원, 대학원. Tudo bem? E muito importante também falar, acabei de falar 대학원, né? Aí se a gente falar somente 학원, é cursinho. Existem vários tipos de cursinho na Coreia. Todos os cursinhos possíveis e impossíveis tem na Coreia. E principalmente da área de educação, por exemplo, de ciência, de matemática, de inglês e de coreano, né? Coreano para coreano, certo? Então, existem muitos cursinhos, e as crianças vão e vêm, aí a própria escola de cursinho tem carro que leva, a van que leva e traz, e isso funciona muito bem, sabe? Então, as crianças saem da escola e vão direto para Hagwon, tá?
학원. E um dos grandes problemas dos jovens é que eles não gostam, não querem ir para 학원, mas são obrigados, né? Então, acabam indo 3, 4, 5, 6, 7 cursinhos, e isso é muito ruim, sabe? Eu acho que atrapalha um pouco na educação. Então, gente, qualquer cursinho ou curso que você pega aqui com um certificado, na Coreia não funciona e vice-versa, tá bom? Mesmo que você. Aí você tem que ser um. Para você conseguir entrar no mercado de trabalho, geralmente eles não aceitam esses cursos cursados em outro país. E o nome mestrado é 석사, 석사학위. É um nome um pouco diferente, né? 석사학위, 석사학위, 석사학위. A Eduarda Alves perguntou: lá eles estudam história, como aqui no Brasil? Não, é bem diferente. A história da Coreia tem quase 5.000 anos. Aí tem que estudar a história de 5.000 anos da Coreia. E aí tem que decorar todos os nomes dos reis de todas as dinastias e em tal ano aconteceu tal coisa. Então é uma decoreba muito grande. Além disso, tem que estudar história eh, mundial, que é vista pela visão de lá. 석사학위, 석사학위, mestrado, e 박사학위 é doutorado, tá? Como eu disse, mestrado são 2 anos e doutorado geralmente de 4 a 5 anos. E não é barato. Como eu disse, dá uns 500 mil, 500 mil, não, 500만 원, então 5 milhões de won, 5 mil dólares por semestre. Então, 10 mil dólares por ano, 20 mil dólares o curso de 2 anos, tá? Então, se conseguir uma bolsa, seria muito bom. Tudo bem? 박사학위, 박사학위, 박사. Somente 박사 significa doutor, tá? Doutor. Agora, a palavra 시험, 시험, teste ou prova, tá bom? 시험, 시험, prova. E esse é o nome da prova de Enem da Coreia. É muito grande. Eu só quis mostrar, mas não precisa decorar essas coisas não. Só vou comentar rapidinho. Aí o nome é 대학 수학 능력 시험. Tudo isso para dizer prova de teste escolar de habilidades, que é o Enem, tá bom? 대학 수학 능력 시험. Como é muito grande, as pessoas só chamam de 수능, tá? 수능, 수능 시험, tá? 대학 수학 능력 시험. É quase 어, muito difícil de pronunciar. 대학 수학 능력 시험. Fica 수능, 수능, 수능 시험. E acontece geralmente no finalzinho de novembro e todos os alunos do terceiro ano do ensino médio podem se candidatar para fazer essa prova e com a nota que recebe dessa prova é que você pode se candidatar às universidades que você quer, tá? Então, pela nota que você for receber. 수능, as pessoas falam 수능, tá? Somente 수능. E essa data é só um dia. E é uma data tão especial na Coreia que quando começam a prova de audição de inglês, por exemplo, até mesmo os aviões não decolam para não fazer barulho no ar, para ninguém ficar ouvindo o avião no ar. Então eles aguardam, por exemplo, uma prova de 1 hora, alguma coisa assim. Então eles não decolam e toda a polícia, o transporte faz com que os estudantes consigam chegar dentro da escola para fazer a prova.
tá? Então, é um movimento prova, sabe? É tão bonito. E as mães ficam lá fora orando para que seus filhos tirem boas notas e tudo mais. O Davi está perguntando: então, história lá é tudo decoreba? Eles não estudam a história recente das duas Coreias nem a invasão do Japão? Eu disse que a Coreia tem quase 5.000 anos de história, então toda a história da Coreia tem que estudar, tá? Então, até mesmo a história contemporânea, principalmente sobre as duas Coreias e a invasão do Japão, tá? Em cada detalhe, cada momento é decorado por datas, tá? Em tal ano, tal coisa aconteceu, então tem que saber tudo para a prova. A Rebeca está perguntando assim: professora, se um brasileiro faz o ensino médio lá, pode fazer essa prova e entrar normalmente numa universidade e ter direito a tentar uma bolsa também? Sim, se for como coreano, sim. Mas que tipo de bolsa você está dizendo? Porque existem vários tipos de bolsa. A história que é aprendido na Coreia é muito diferente, tá? Porque a Coreia ensina a história do ponto de vista dos coreanos, não do ponto de vista americano nem da Europa, ok? Não, gente. Para quem está pensando em fazer pós-graduação na Coreia, pode ter somente diploma daqui. Só que o diploma daqui tem que ser diploma de 4 anos, tá? De bacharel, tá? Não pode ser de tecnólogo, de 3 anos. Não funciona. Agora, estudar fora do país, a gente usa essa palavra. 유학, 유학, 유학. As escolas, o ensino da Coreia comparado à Europa e aos Estados Unidos é mais barato para fazer um intercâmbio ou estudar lá, tá? E o hak, estudar fora do país. E os estudantes que estão estudando fora do país são chamados de yuhaksen, tá? Yuhaksen, estudante internacional. 유학생, 유학생, 유학생. Na Coreia também tem universidade pública, mas não é de graça. Tem que pagar. O único lugar do mundo que eu saiba que é de graça é no Brasil. Não tem universidades de graça, gratuita. 유학생. E os estudantes intercambistas são chamados de 교환학생. 교환 학생, 교환 학생. 교환 significa troca, tá bom? Então, 교환, troca. 교환 학생 são intercambistas. E aqui eu dou aula na UNB, lá também vêm estudantes da Coreia. E os estudantes daqui do Brasil também vão para a Coreia. E aí fazem um intercâmbio geralmente de 6 meses, mas pode fazer de um ano. 교환 학생. Eduarda Alves está perguntando: lá existem professores particulares? Sim. Se você for assistir, por exemplo, o filme Parasita, aí aquela menina, a filha daquela família rica, ela tem aulas particulares de inglês, né? E paga caro. Hã? Os professores particulares são super caros. Não é barato, não. Tá bom? 교환 학생. Faltou Han aí, Mimin. Mimila. 교환 학생. Ah, que legal. Na Argentina também a universidade pública é gratuita. Obrigada por avisar. Tá bom? 교환 학생. 교환 학생. 교환 학생. 교환 학생. E bolsa de estudos é 장학금. 장학금.
장학금, 장학금, bolsa de estudos. Maria Vitória está perguntando se é necessário fazer o TOPIK de audição para ingressar como estudante intercambista. Não, aí intercambista é um acordo entre universidades. Então, se a sua faculdade onde você faz tiver programa de intercâmbio, aí você conseguiria ir para a Coreia, como os alunos da UNB. Aqui faz seleção de alguns alunos e aí eles vão fazer o intercâmbio, tá? Então vai depender da sua universidade. 장학금, 장학금, bolsa de estudos. 장학금, 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 장학금. A aula que eu preparei é até aqui hoje. Gente, eu falei muito mais sobre como funciona a educação da Coreia do que explicar expressões. Como foi uma live assim que específica e é uma dúvida muito frequente dos meus alunos, dos meus seguidores, achei interessante abordar esse tema. Não sei se vocês gostaram. Comente aqui para eu ver também, ter um feedback, se vocês gostaram do tema. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema de live, podem mandar mensagem no meu privado, lá no Instagram. E aí, se for possível, eu vou encaixar a live sobre o tema que foi sugerido, tá bom? Obrigada, gostaram de informações? Gente, eu vou finalizar a nossa live aqui e para a gente se despedir, a gente sempre fala duas palavras. 안녕히 계세요, para dizer fique bem, e popô. Isso mesmo, popô. popô, beijinho e 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Obrigada. Tchau. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.